Então vamos para cá agora. Considerações sobre a relação CVL. Então, ele traz para a gente aqui uma base do que é o ponto de equilíbrio, né, econômico, que é o exemplo que está sendo utilizado lá no conteúdo web, tá? Então por isso que eu trouxe ele. Mas lembre-se que tem, né, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro, né? Esses nomes, gente, já diz tudo o que é que está trabalhando, né? O ponto de equilíbrio contábil ele vai trazer o que? Um parâmetro dentro da contabilidade de como é que está a princípio a empresa, né? Mas aí ele trabalha só em cima de quê? Dos custos fixos, né? Assim, e da margem de contribuição. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio financeiro, ele já vai trabalhar o que? As finanças da empresa. E aí vai entrar a questão daqueles gastos financeiros que a gente falou, né? Aonde pode ser o que? Depreciação, que é usado como exemplo, né? Depreciação, pode ser juros, pode ser várias outras coisas, né? Mas aí a gente vai trabalhar em cima de gasto o que? Financeiro, né? E o ponto de equilíbrio econômico, que é esse aqui que a gente vai trabalhar agora, e aí ele, na verdade, representa o nível de vendas que uma empresa precisa atingir para cobrir todos os seus custos, incluindo custos fixos, né? Os custos variáveis e ainda gerar um lucro mínimo desejado. Em outras palavras, é o ponto em que a empresa deixa de ter prejuízo e passa a ter lucro. Eu creio, gente, que eles colocaram isso daqui como exemplo porque ele é o que é mais completo, né? Ele é aquele que a gente vai ter uma tomada maior da situação da empresa, tá? Então, a importância desse ponto de equilíbrio é o seguinte: é na tomada de decisão, onde ele auxilia na definição de metas de vendas, preços de produtos e serviços e na análise de novos projetos. Com relação ao planejamento, ele permite à empresa prever o volume de vendas necessário para alcançar seus objetivos financeiros. E, relacionado à gestão de custos, ele identifica áreas onde é possível reduzir custos e aumentar a margem de contribuição. Opa, deixa eu voltar aqui, gente. A tela tinha sumido para vocês, não foi? Pronto. Então, aí a gente vai partir para um outro parâmetro, análise de custeio variável, tá? Aí assim, a gente vai falar sobre isso e o ponto de equilíbrio econômico, né? Então, a análise de custeio variável, ou seja, CVL, é uma ferramenta fundamental para calcular o ponto de equilíbrio econômico. Ela separa os custos fixos em fixos e variáveis, o que facilita a compreensão da relação entre os custos e o volume da produção. Custos fixos, aí a gente para lembrar, né? São aqueles que permanecem constante, independente do volume de produção. São exemplos, né? Aluguel, salário fixo, depreciação. E aí tem os custos variáveis, são os que variam diretamente com o volume de produção, a matéria-prima, a comissão de venda e assim por diante. O cálculo do ponto de equilíbrio econômico, como é que ele se dá? Ele envolve os seguintes elementos: o custo fixo, aí a gente está falando uma geral aqui, tá? Os custos fixos, que repetindo para vocês, todos os custos que não variam com o volume de produção. Custos variáveis unitários, custos de produção de cada unidade. Preço de venda unitário, valor de venda de cada unidade. Margem de contribuição unitária é a diferença entre o preço de venda unitário e o custo variável unitário. O lucro desejado, que aqui ele dá como LD, que é o lucro mínimo que a empresa deseja obter, né? E a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, então, se dá da seguinte forma: seria o custo fixo mais o lucro desejado dividido pela margem de contribuição unitária. Lembrando, gente, que aqui ainda entraria, e a gente viu exemplo, né,
lá atrás dessa forma, entraria as despesas fixas, né? Então, custo fixo e despesas fixas entra tudo ali em custo fixo, tá certo? Para que a gente possa montar essa fórmula, tá? Então, lembre-se que tem esses detalhes, tá certo? Então, a interpretação do ponto de equilíbrio econômico, como é que ela é feita? O ponto de equilíbrio econômico, ele indica o número de unidades que a empresa precisa vender para atingir o lucro desejado. Se a empresa vender acima do ponto de equilíbrio econômico, terá lucro. Se vender abaixo, terá prejuízo, tá? Então, fatores que podem influenciar no ponto de equilíbrio econômico. Os custos fixos, quanto maiores os custos, maior será o ponto de equilíbrio econômico, né? O preço de venda, ele aumenta, os aumentos no preço de venda diminuem o ponto de equilíbrio econômico. Custos variáveis, a redução nos custos variáveis diminui um ponto de equilíbrio econômico. Lucro desejado, quanto maior o lucro desejado, maior será também o ponto de equilíbrio econômico, tá? Então, tudo isso aí são fatores que podem influenciar. Nós temos que saber e analisar como trabalhar isso aí. Repito para vocês, são ferramentas, não existe um manual que diga é isso aqui para fazer que vai dar certo. Não tem, gente, tá certo? Porque se tivesse, não seria necessário o nosso trabalho. Vejam o seguinte, que para isso aqui, com certeza a IA já trabalha junto, entendeu? Então, vai cada vez mais diminuindo a situação também do nosso trabalho, porque isso aqui, como são cálculos feitos, são possibilidades que pode ser gerada. Isso aqui uma máquina vai hoje determinar tranquilamente qual seria o melhor caminho, numericamente, entendeu? Mas ninguém vai poder trabalhar emocionalmente como ser humano. Aquele negócio que eu volto para vocês que eu disse ali atrás. Poxa, aquele produto A lá, ele vai diminuir a fabricação. Mas aí, como está dizendo, eita, mas aí é um fornecedor tal ali que eu entrego, eu não posso deixar de atender aquele fornecedor, entendeu? Porque existe uma questão também sei lá, vamos usar esse termo aí, mas que não cabe, né? Mas vocês sabem que tem muita gente que trabalha com sentimento ainda. Então acaba que não vou deixar de fabricar para fulaninho. Então, se você for fazer isso aí através de uma máquina, a máquina vai mandar cortar na hora, né? Mas aí você vai chegar e vai dizer não. Aí entra, gente, uma disciplina que a gente pagou lá atrás, aonde vai falar de missão, de visão, de valores, né? Assim? E aí entender a missão, a visão e o valor da empresa, né? Ter aquele aspecto, justamente isso, Alessandro. Então, a gente acaba tendo esse lado aí também, que aí a gente vai chamar isso tudo aí de fatores externos, né? São os fatores externos que faz a gente ter essa reação. E aí, gente, eu volto para dizer a vocês, existe um manual para isso? Não tem, tá certo? Não tem. Então, são ferramentas que nos auxiliam. Como eu estou dizendo, na prova vai ficar tranquilo porque a gente vai ter um resultado. Então, nós vamos ter que encontrar o parâmetro que está dando aquele resultado, né? Vamos chegar na resposta, tá bom? Então, assim, quais são as limitações desse ponto de equilíbrio aqui que a gente está utilizando? Ele é um modelo simplificado, né? É um modelo que não considera todos os fatores, pode afetar o resultado da empresa. Isso, é isso mesmo, Sandra. É o desafio que a gente tem de encontrar, né? Situações e saídas para agradar todo mundo, não é isso? É por isso que certos serviços máquina ainda não toma conta, porque eles não têm essa sensibilidade que a gente tem, né? O fator humano, né? Então, apesar de que cada dia mais está se acabando, né? Mas é isso. Então, o ponto de partida. O ponto de partida para análise financeira, mas não deve ser a única ferramenta utilizada, tá? Então, é um dos pontos de partida, mas não se tem como única ferramenta. Então, ninguém pode chegar para ninguém e dizer, use isso aqui que vai dar certo. Não, tá certo? Então, é ferramenta que está aí disponível para utilização.
Então, fatores que influenciam a margem de contribuição. Preço de venda. Um preço de venda mais alto geralmente resulta em uma margem de contribuição maior. Isso aqui a gente está abordando novamente, que é para a gente encaixar na cabeça, tá? Custos variáveis. A redução dos custos variáveis, como custo de matéria-prima ou mão de obra direta, aumenta a margem de contribuição. Mix de produtos, né? A venda de produtos com maior margem de contribuição impacta positivamente a margem de contribuição total da empresa. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar alguns exercícios, tá? Aonde, para poder fixar aqui, o ponto de equilíbrio econômico é o momento exato em que a receita de uma empresa iguala seus custos totais, incluindo os custos fixos, aluguéis, salários fixos, né? E os custos variáveis, matéria-prima, comissão. E além disso, gera um lucro mínimo esperado. Custo de oportunidade, em outras palavras, é o ponto a partir do qual a empresa começa a ser lucrativa. A fórmula do ponto de equilíbrio econômico, dada novamente aí para a gente começar nossos exercícios, né? São os custos fixos mais lucro mínimo desejado, dividido pela nossa margem de contribuição. Onde, lembrando para vocês que custos fixos são os custos que não variam com a quantidade produzida. Lembre-se, custo fixo não varia com a quantidade produzida, né? Ele vai estar ali, ele é estático, não vai. Aí vocês perguntam o que seria o salário do funcionário, né? Eu não vou aumentar o salário do funcionário se ele fizer 5.000 peças, não vou aumentar se ele fizer 10.000, é aquilo ali, pronto, então é custo fixo, tá? Lucro mínimo desejado é o lucro que a empresa espera obter, então isso aqui pode ser determinado, eu quero ter um lucro de 20.000, 30.000, 50.000, então é o valor que se deseja obter. Margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e os custos variáveis por unidade, né? Como a gente vem vendo lá desde o início, né? Então, o primeiro exercício que a gente tem é esse daqui. Então, vamos para resoluções, né? Então, vejam bem. Uma empresa de eventos, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Fica melhor aqui na tela. Então, primeiro exemplo seria uma empresa de eventos. Essa empresa possui custos fixos mensais de 15.000. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar nossa resolução separando os itens aqui, né? Para a gente entender. Então, vamos lá. Custo fixo mensal de 15.000. Vou botar aqui embaixo, tá? Quem não for entendendo, qualquer coisa que quiser falar que eu estiver fazendo alguma coisa de errado aí, fala aí, tá? Porque às vezes... Então, custo fixo, 15.000. O preço médio por evento é de 8.000. Então, preço médio do evento é de 8.000. Separando. Com o custo variável, olha só, custo variável de 4.500. Esse custo variável ele dá exemplo, pode ser alimentação, decoração, tá certo? E a empresa quer um lucro mínimo aqui de 10.000. E aí ele fala que esse lucro seria para investir em novas tecnologias e marketing. Aí ele pergunta, qual o número mínimo de eventos que a empresa precisa realizar por mês para atingir o ponto de equilíbrio econômico, né? Então, o que é que vocês acham aí que a gente deve trabalhar? Primeiro, me digam aí, para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio econômico. E aí, pessoal? Margem de contribuição, né? Alguém quer citar a fórmula da margem de contribuição aí no chat? Diz aí pra gente lembrar. Margem de contribuição, o que é que seria? Receita menos custo, né?
Então aqui, qual que seria nossa receita? Então a gente vai pegar os 8.000 aqui como receita. Então nossa, é, nosso cálculo aqui, ó, margem de contribuição é igual a menos receita menos o custo variável, né? Então, nossa margem de contribuição vai ser igual a 8.000 menos 4.500, não é assim? Dando aqui um total de, quem já fez o cálculo? De 3.500. 3.500. Pronto, então encontramos assim nossa margem de contribuição, né? Agora a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio econômico. E aí quem lembra a fórmula do ponto de equilíbrio econômico? Quem lembra? Ponto de equilíbrio econômico é igual a gasto fixo, muito bem, então, gasto fixo mais lucro. Gente, quem não estiver entendendo, fale para a gente poder ajudar, tá certo? Porque depois quando passa, aí, eu não entendi isso aqui, fiquei com dúvida, na hora eu sei fazer, mas aí, porque não pergunta, tá certo? Então, ó, ponto de equilíbrio econômico é igual. Isso. Ó, o gasto fixo entra também as despesas, né? Não, aí você, Cristina, vai fazer o seguinte: você vai tirar só o financeiro. Você vai botar despesa fixa, tá certo? Ok? Porque para não dar você não confundir com os gastos financeiros, que aí é da fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, tá certo? Que, é para não, que aí é onde entra aquela depreciação, aquela coisa, tá? Então vamos lá, gasto fixo aqui, quem foi, gente? O gasto fixo, isso, juros, isso aí. Então os gastos fixos aqui, ó, é de 15.000, é isso? Mais, aí qual é o lucro que ele deseja obter? 10.000. Dividido por 3.500. Todo mundo entendeu esses valores aí, de onde está vindo? Tranquilo? 15.000 é o custo fixo mensal, né? Então é o gasto fixo. 10.000 é o lucro que a empresa deseja obter. E 3.500 foi a margem de contribuição unitária que a gente encontrou, que é o preço de venda menos o valor lá, o custo variável, né? Então, gente, isso daqui, a gente quando fizer o cálculo aí, alguém já fez? Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 25.000, tá certo? Dividido pelos 3.500, né? Então, 25.000 dividido por 3.500, isso aqui vai dar de 7,14, né? Então, 7,14, 7,14, mas vai deixar 7,14 arredondado, né? Então, isso quer dizer que para essa empresa, veja bem,
para a empresa ela, ela, ela encontrar o ponto de equilíbrio econômico, né, dela, ela tem que no mínimo realizar 8 eventos, tá certo? Para que ela comece a ter lucro, tá ok? Aí você pode perguntar, mas poderia ser 7. Não, aí como tem o valor abaixo, então ele tem que fazer 7,14, então ele tem que fazer 8 eventos, para no oitavo evento ela estar conseguindo bater a meta dela, tá certo? Aqui ok, gente? Deu para entender? Tranquilo? Pronto. Ó, a minha ideia é que a gente faça amanhã. Como é que vocês acham? Amanhã dá certo a gente concluir? A gente pode concluir amanhã. Se der certo, a gente poderia até domingo. Domingo a gente poderia entrar mais cedo. A gente poderia entrar mais cedo. Aí a gente pode fazer uma puxada aí para trás. Ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio contábil. É, vamos poderia fazer o que? Ver mais alguma coisa de margem de contribuição, a gente poderia ver markup, né, que a gente viu, se teve alguma dúvida, a gente pode passar lá e dar uma olhada, e a gente faz um misto quente, né? Pronto, isso. Aí vamos para cá. Primeiro exemplo, segundo exemplo. Aí eu trago um exemplo para vocês agora de isso é. Então, eu trago um exemplo para vocês aí agora de um restaurante. Então, esse restaurante popular, ele tem custos fixos mensais de 20 mil, custos fixos. É bom porque assim, eu estou trazendo os exemplos e a gente sempre está colocando o que pode ser esse custo fixo aí nesse meio, tá? Então, o custo fixo aí, ó, aluguel, salários, contas, tá certo? Custos fixos. Mas aí vejam, a gente está tratando aqui de ponto de equilíbrio econômico, tá? Essas continhas aí haveria um adendo aí com relação a o que seria, né? Se fosse depreciação financeiro, né? Então ficaria de lado, tá? Mas aqui, como a gente está tratando esse assunto, vamos fixar nisso. Que é nisso que o pessoal está se atrapalhando, gente. Presta atenção o que é que está pedindo o material. Esqueçam lá dessas situações, entendeu? Você sabe que tem isso, mas fecha aqui no que está falando aqui, tá certo? E pronto. Então, restaurante popular possui custos fixos mensais de 20 mil. Então, vamos lá de novo. Ó. Separar cada coisinha aqui. Ó. Custo fixo. Fixo de 20 mil. O preço médio de refeição é de 30 mil. Então, o preço da refeição, 30 reais. Refeição 30 mil é a carne de uva. O custo variável é de 15 mil. E aí, 15 reais. E ele fala aqui, ó. Ingredientes, ó. 15 reais. Aí, considerando que o restaurante deseja o lucro mínimo de 8 mil por mês, expandir o negócio, tal, beleza. Então, o lucro é de 8 mil. Fechou aqui, ó, 8 mil, certo? E aí, vamos lá de novo, né? Fazer aquele mesmo trabalhozinho lá. Então, para a gente fixar, né? Então, a gente já tem ideia, então, que a margem de contribuição, ela é igual a receita menos não, custo variável, certo? Que dá igual a, vamos ver lá agora. Bem, já fez aqui. Que a receita no caso, LN, você pegou lá a receita de 30 reais, né? Menos o custo variável de 15 reais. Isso dando um total de 15 reais. Muito bem. Então encontramos nossa margem de contribuição. Ponto de equilíbrio econômico é igual ao gastos fixos, né? Mais
o lucro dividido pela margem de contribuição. Pronto. Aí, vamos separar os valores agora, né? Ponto de equilíbrio é os gastos fixos, que é de quanto? 20 mil, mais o lucro que ele deseja obter, que é de 8 mil, dividido por quanto? Por 15 reais. Isso aqui. Então, nós vamos ter um ponto de equilíbrio econômico no valor de quanto? Quem já fez? Isso aí, 1867, né? É, 1867. Gente, aí quem é que consegue me descrever aí? 1867, 66, né? É, 67 arredondando, tá certo? O 67 aí. Aí me digam, quem me define o que é esses 1867? Ó, Elizabeth me pergunta aqui, para as fórmulas, se vai ser sempre unitário. Não, Elizabeth, viu? Você pode calcular ela, olha, existe margem de contribuição unitária, como tem a margem de contribuição total, certo? A gente sempre traz para o unitário para ficar mais fácil, que é para me saber uma unidade quanto é que eu estou gastando, tá certo? Mas não, essa sua pergunta aí, geralmente a gente está usando sempre margem de contribuição unitária, mas ela pode ser do total, tá certo? Aí pode ser no total de fabricação, no total da margem de contribuição, tá certo? Pode ser dessa forma, tá? Mas se atenha à seguinte situação. Nas questões didáticas sempre vem margem de contribuição unitária. Mas se por um acaso vier a margem de contribuição total, você lembre-se que nós mesmos nas aulas que a gente vem tendo aí, a gente aprendeu a encontrar a margem de contribuição unitária, que você vai simplesmente pegar a quantidade de produtos e dividir a margem de contribuição total pela quantidade de produtos, encontrando margem de contribuição unitária, tá certo? Eu recomendo sempre trabalhar com margem de contribuição unitária, fica mais simples, tá? Então, esse detalhe, viu? Foi bom você perguntar. Mas tivemos exemplos nos livros, viu? Também no livro que dizia como a gente encontrar essa margem unitária. Lá no final pegava os valores lá e dividia pela quantidade de fabricação, alguma coisa assim, tá? Então, gente, a análise aqui, ó, é de que nós precisamos, né? O resultado deu 1866, porém deu quebrado, né? E aqui a gente está falando de quê? De refeições. A gente não vai fazer a metade de um prato, né? Então, sempre que a gente encontrar o resultado, a gente coloca a possibilidade próxima maior, entendeu? Então, no caso aqui, nós precisamos vender 1867 refeições para poder atingir o ponto de equilíbrio econômico, tá? Aqui também tranquilo, todo mundo. Se tiverem com dúvidas, vamos falando. Estou gravando essa aula, mas eu vou disponibilizar só quarta-feira. Produtora de vídeo. Uma produtora de vídeo possui um custo fixo mensal de 12 mil reais. Então vamos lá também, um custo fixo de 12 mil reais. Olha o custo fixo da produtora qual é, ó. Equipamentos e software. Tá vendo como muda cada um? Eu estou trazendo esses vários estilos já por causa disso, que é para vocês irem
abrindo a mente. Não é porque é uma padaria que não pode ter software, não pode ter equipamento. Então, o custo fixo está relacionado a essas coisas, né, gente? Então, o preço médio por vídeo é de R$ 5.000, cada videozinho produzido. Aí, com custo variável de 3.000. Aí, ó, qual é o custo da empresa lá que trabalha com a edição, são os efeitos especiais, tá certo? Entra aí nessa situação. Então, a produtora deseja um lucro de 7.000. Lucro de 7.000. Percebam sempre que nós temos que encontrar quatro parâmetros, né? Dois parâmetros vão definir a margem de contribuição e os outros vão definir o nosso ponto de equilíbrio. Percebam isso. Então, sempre tendo essas ideias assim, tá? Então, a margem de contribuição, lembrando para vocês que é a receita menos os custos variáveis, certo? Então, margem de contribuição vai ser igual a quem? Receita. Pô, receita é 5.000, né? Menos o custo do vídeo, que é 3.000. Isso vai nos gerar um valor de 2.000, não é assim? Então, encontramos nossa margem de contribuição. Agora, a gente vai para o ponto de equilíbrio econômico. Nosso ponto de equilíbrio econômico são os custos fixos, né? Lembrando, ó, aí eu vou botar aqui gasto fixo, mais lucro, dividido pela margem de contribuição. Isso aqui eu estou repetindo, gente, que é para vocês fixarem na cabeça. Fixa isso aí. Não é bicho de sete cabeças, não. Ponto de equilíbrio econômico é igual aos gastos fixos, que é de 12.000, mais o lucro. O lucro que é de quanto? 7.000. Dividido por quanto? Por 2.000. Quem já achou esse resultado? Então, aqui nós conseguimos definir que o seguinte, que são precisos quantos vídeos para que a gente consiga bater o ponto de equilíbrio econômico? 10 vídeos, né, pessoal? Muito bem, Stefan. 10 vídeos. Aí, gente, já vou adentrar aqui mais em uma situação, já que a gente já vem aqui com a terceira possibilidade. É, nós sabemos que há dois tipos de resultados que podem ser gerados no ponto de equilíbrio econômico, não é assim? Quais são os dois tipos? Quem lembra? Aí já fazendo uma revisão, hein? Quem lembra? Isso. Relativo. Qual é o outro? E absoluto. Muito bem. Então existem esses dois tipos. Nós estamos encontrando aqui qual? O relativo ou o absoluto? Quem lembra? Não lembra, né? Então nós estamos encontrando aqui o absoluto. Ele está dando um resultado absoluto de quantos eu preciso ter para conseguir encontrar chegar a esse ponto de equilíbrio, tá certo? Então lá a gente aprendeu que a gente tem que trabalhar com a porcentagem, não é? Aí a gente tem que encontrar tal que tá certo, viu, gente? Aquele cálculo lá, por quê? Porque a gente vai fazer aquele cálculo para que a gente possa encontrar o valor relativo de cada produto. Aqui a gente está trabalhando com um tipo de produto só, perceberam, né? Então, digamos que fosse três produtos, aí eu tenho que fazer
aquela margenzinha lá para encontrar qual é o produto que tem uma maior participação, tudo isso, para que dê para a gente outros parâmetros, né? Vocês já sabem disso. Porém, é o seguinte, aqui eu estou trabalhando um produto só, aí eu quero encontrar o valor relativo. E aí o que é que eu vou fazer? São 9,5 vídeos que eu tenho que fazer. Isso deu, arredondando, o valor de 10 vídeos, né? 10 vídeos, correto? Se eu quiser encontrar o valor relativo, vou fazer o quê? Aqui, simplesmente eu vou pegar esses 10 e vou fazer a multiplicação dele pelo preço médio do vídeo, por 5.000. Isso daqui vai me dar um valor de quanto? De 50 mil reais. Entenderam? Estou trazendo para vocês somente essa observação, não é nada demais não. Só estou dizendo que vou pegar lá os 10. Eu não tenho que ter 10 produtos, então em valores também. Eu vou ter que ter 10 produtos vendidos. Os produtos eles custam 5.000, então isso vai me gerar um valor relativo de 50 mil reais. Ou eu tenho que ter 50 mil reais, ou eu tenho que ter 2.000 reais. Ou 10 vídeos feitos, tá certo? É a mesma coisa, tá certo? Porém é o seguinte, gente. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, se a gente for trabalhar de fato, por que a gente trabalha a porcentagem? Porque vocês lembram que a gente pode fazer aquele trabalho de, vou aumentar o valor do produto, para poder chegar aos 50 mil mais rápido, né? E aí, se eu aumento o valor do produto, vai cair aqui a quantidade de vídeos que eu tenho que fornecer, é assim? Digamos que eu bote aí o vídeo a 6.000, esse cálculo vai mudar totalmente, tá certo? Então, isso aqui é só para me ter o parâmetro. Eu estou fazendo a definição pelo valor absoluto. Em valor absoluto, eu estou conseguindo em valores quanto é que eu vou adquirir, tá certo? É só trazendo isso aqui para vocês, viu? Não quer dizer que, eu fazendo, eu estou conseguindo encontrar os dois resultados, não, porque podem ser situações diferentes. Aonde o proprietário diga assim, faça aí o cálculo em valor absoluto. Aí você chegou nos 10 vídeos. Aí diz, pronto, agora eu quero em valor relativo vocês fazendo o produto lá a 6.000. Cada vídeo a 6.000. Vai dar outro resultado, tá certo? Entenderam aí o que eu quis dizer? Ou eu acabei complicando a cabeça de vocês? Ok. Vamos para cá. Outro exemplo que eu tenho é uma loja de e-commerce, né? Vendas pela internet. Então vamos lá. Uma loja de e-commerce de produtos artesanais possui custos. Elizabeth, pode falar? Foi sem querer. Tá. Então, produtos artesanais possui custos fixos mensais de 8.000. Então vamos logo separando, né? Custos fixos mensais de 8.000. Olha só, ele já indica o que? Plataforma, marketing, tá certo? Mas isso não deixa também de fora a questão de salário, de nada disso, tá? É porque ele está puxando aqui exemplos para esse tipo de comércio, né? Para ficar o entendimento de vocês. Mas vejam que tudo isso aí é custo fixo. Olha só, venda por produto é de R$ 50. O custo variável é de R$ 25. Olha os custos variáveis: produto, embalagem, frete. Tem cabreamento com esses itens. A loja deseja um lucro mínimo de 4.000. Então, vamos lá. Margem de contribuição é igual a receita menos custo variável. Margem de contribuição é igual a R$ 50 menos R$ 25. E isso vai dar um valor de R$ 25.
Até aí tranquilo, mais de contribuição, estou indo rápido demais. Ponto de equilíbrio econômico é igual a gastos fixos mais lucro dividido pela margem de contribuição. Então vamos fechar aqui quem é o que? Ponto de equilíbrio econômico é igual a custos fixos mensais é de 8.000, lucro é de 4.000, fecho. Isso aqui são valores mais até do dia a dia da gente, né? Mais realista, R$ 25. Ó. Então, alguém encontrou esse valor aí? Deu 12.000, né? 12.000 dividido por 25. 480, né? Ok? Quem conseguiu fazer? Isso. Então, 480. Aí a nossa análise é o que? A loja precisa vender pelo menos 480 produtos por mês para atingir o ponto de equilíbrio econômico. Se essa loja conseguir vender 480 produtos em 15 dias, o que ela vender a mais depois disso daí já se torna um quê? Já vai se tornar o lucro, né? O lucro não, desculpa, o lucro já está embutido aqui. Vai se tornar aquele margem de segurança, né? Porque está gerando além do lucro, tá certo? Então essa já seria a nossa margem de segurança, tá certo? Então até aqui mais esse item, tranquilo? Show. Vamos para cá agora. O que aqui vai vir a mais? Uma academia de ginástica. Eita, que a gente tá girando legal, né? Se vocês forem dar consultoria aí, vai poder dar consultoria em todos os ramos agora. Uma academia de ginástica. Então, uma academia possui custos fixos mensais de 18.000, custos fixos de 18.000. Aí, ó, o que é que entra para academia? Custos fixos, aluguel, equipamentos, funcionários, tá certo? O preço médio de uma mensalidade lá é de R$ 150. Preço médio. Com custo variável de R$ 50. Custo material o que? Material de consumo, né? A academia deseja um lucro mínimo de 10.000. Olha o lucro lá da academia, 10.000. Pronto. Então, margem de contribuição igual a receita menos custo variável. Margem de contribuição é igual a 150 menos 50. Nossa margem de contribuição é de quanto? R$ 100. 100. Ponto de equilíbrio econômico é igual a gastos fixos mais lucro dividido pela margem de contribuição. Ponto de equilíbrio econômico é igual a custo fixo mensal, que é 18.000, mais o lucro, que é de 10.000, dividido por R$ 100. Isso dá um valor de... Alguém fez já? 280, né, Stefano? Certo. 18.000 mais 10.000 por 100.
280. Muito bem. Então, tá aí a nossa margem de contribuição. No caso, 280 unidades, né? Não é 280 reais. E aí onde a gente se enrola. 280 é o valor que a gente tem que atingir o ponto de equilíbrio econômico, né? A academia tem que ter pelo menos 280 alunos, tá? Para poder bater essa nossa meta. E aí o nosso último da noite, uma empresa de software, né? Então, uma empresa de software está lançando um novo produto. Os custos fixos de desenvolvimento foram de 100 mil reais. Então, vamos lá, custos fixos de 100 mil. 100 mil. O preço de venda por unidade de 500 reais cada software. O custo variável por unidade é de 200 reais. E aí ele quer saber qual o número mínimo de unidades que a empresa precisa vender para recuperar o investimento. Deixa eu ver uma coisa. Tem uma diferença bem aqui. Custo fixo 100 mil. Vejam que essa questão aqui, vejam que a gente está trabalhando ponto de equilíbrio econômico. Aí é onde está a situação. Gente, e aí eu botei, falta o lucro, né? E aí eu vou entrar em desespero? Como é que é isso? O que é que vocês me dizem? Se a empresa não está determinando, gente, que eu quero um lucro, eu não vou ter o lucro, tá certo? Esse ponto de equilíbrio aqui que a gente está encontrando, então, a gente está usando o ponto de equilíbrio econômico, porém é o seguinte, ele se torna aqui um ponto de equilíbrio contábil, tá certo? Mas eu posso tranquilamente utilizar ponto de equilíbrio econômico, não tem problema, tudo bem? Só que aqui, nesse parâmetro aqui, nós temos que saber, enquanto contador, que olha, aqui não tem lucro não, entendeu? Aqui não tem lucro. O que eu estou fazendo é a análise com os parâmetros que eu tenho. Então, se aqui não veio lucro, é porque eles não informaram. Ok. Então, ele quer bater o ponto de equilíbrio econômico a partir desses pontos aqui, sem o lucro. Tá certo? Então, na verdade, eu poderia chamar isso aqui de ponto de equilíbrio contábil. Não deixa de ser, tá? Mas, lembre-se, nós estamos trabalhando ponto de equilíbrio econômico. Não importa, não veio aqui a situação. Aí vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui para a gente ter o seguinte. A empresa de software, né? Tal, ok. Aí eu vou e coloco aqui, ó. Digamos que a gente tivesse aqui com vou deixar até em caixa alta. Depreciação de equipamentos de 8 mil reais. Pronto. Ok. Certo? Aí eu pergunto a vocês, agora separando, eu tenho aqui a depreciação. Vou jogar aqui para depreciação para cá. Não tenho lucro, entrou depreciação. Tá. Aí vamos agora calcular. Margem de contribuição é igual a receita menos custo variável. Então, a margem de contribuição ela vai ser igual a receita é de a receita é de 500, é isso? Menos 200. Isso daqui vai dar igual a 200. 300, né?
Ok. Ponto de equilíbrio econômico. Aí vamos lá. Gastos fixos mais lucro. Eita, vai não, é? Mais lucro. Foi. Gasto fixo mais lucro dividido pela margem de contribuição. Ponto de equilíbrio econômico é igual a... Vamos lá, gente. Gasto fixo 100 mil. Mais lucro. Cadê o lucro? Não tem? Né? Não tem. Então, quando não tem lucro, gente, o que é que a gente faz? Zero. Zero. Tá aqui. Meu lucro é zero. Certo? Aí, pessoal, eita, mas tem depreciação. Ok. Eu estou falando de depreciação e aí em algum momento nessa fórmula eu estou fazendo o ponto de equilíbrio econômico ou ponto de equilíbrio financeiro? Ponto de equilíbrio econômico. Entendeu? Então, não entra aqui depreciação. A questão está falando, problema da questão. Tá bonitinho lá, tudo bem. Mas não tem nada a ver com o que a gente está calculando aqui. Tá certo? Entenderam aí? Então, essa depreciação, quando está falando de depreciação, pode ser juros, certo? Pode ser imposto, tá? Tudo isso aqui são gastos financeiros. Então, isso aqui vai entrar para o ponto de equilíbrio financeiro, tá certo? Nós estamos trabalhando no ponto de equilíbrio econômico, então isso aqui não entra. Então, aqui ó, vai ser só os 100, tá? Dividido pelos 300, né? Isso, 300, ok? E aí a gente encontrando um valor de quantos softwares? Vai dar 333,33, né? Assim? Isso. Então, fechando, nós temos que vender pelo menos 334 unidades para recuperar o nosso investimento. Tá, gente? É simples assim, gente. Não tem o que fazer, não. Eu não sei porque que o povo está quebrando tanta cabeça, mas tudo bem. Não tem o que fazer. São, desde o início que eu estou falando, gente, isso aqui são ferramentas de análise. Ferramentas de análise. Não, não é justamente, vai depender da tua análise. Para tudo na vida, existe analistas bom e analista ruim. Então, cabe a você estudar para entender a ferramenta. São ferramentas que estão sendo dadas para a gente, tá bom? Bom, pessoal, 10h50 já, né? Encerro aqui, tá certo? Espero